Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Louvado seja Deus. Gratidão ao Senhor. Nós entramos nessa presença maravilhosa, a presença do nosso Deus, em agradecimento por mais uma noite de sono. Agradeço ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Gratidão, Senhor, por ter me dado condição para fazer as lentes dos meus óculos, que estava sem conseguir fazer o pão diário, pois eu não enxergo muito bem sem óculos. E peguei meu óculos ontem, né? Mudei a lente, estava precisando. E eu estou agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estar mais um dia aqui, falando com Ele, transmitindo a palavra dEle. E hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Efésios, capítulo 2, os versículos estão no 1 ao 10, que vai falar acerca da nova vida em Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor já está nos falando, né? Que mesmo quando éramos pecadores, nós nem existíamos, mas Deus já tinha derramado essa graça de salvação para nós, né? Nós também andávamos desgarrados como ovelha, desgarrada do seu rebanho, mas Jesus Cristo é aquele que deixa as 99 ovelhinhas e vai em busca de uma que está perdida, né? E não é por mérito de nós, mérito nosso, não é pelo que nós fazemos. Eu vou fazer coisas boas, eu vou doar, eu vou fazer para poder ser salvo. Não é porque a gente é bonzinho. É pela graça, a graça de Jesus Cristo que está derramada em nosso meio, através do Espírito Santo que nos foi dado. Jesus, ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador. E nós estamos aqui, né? Salvação pela graça, não é mérito do homem. E essa palavra, ela vem nos descrever a condição humana antes e depois da salvação em Cristo, que mostra a salvação, né? Que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, né? Não é exclusiva do ser humano, é exclusiva de Deus. Não é porque nós merecemos, somos bonzinhos, é porque a graça de Deus nos alcançou e nos alcança
todos os dias, né? Ela tira o homem da morte espiritual e conduz à vida em Cristo. Essa salvação não é uma recompensa por méritos humanos, mas um presente da graça de Deus que tem como objetivo direcionar o homem para uma vida de boas obras. Então, quando nós fazemos boas obras, é por meio da graça. É uma qualidade que nós cristãos temos que ter, né? Sermos bondosos uns com os outros, sermos, cuidadosos, nos preocupar um com o outro. Assim como Jesus, Deus, já começou de Deus se preocupar com o ser humano. Deus não fez o homem e jogou na terra por acaso e ele não cuida, não. Ele sempre tem cuidado, né? Desde lá do início. Olha que Deus, quando criou o homem, ele fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, né? E ele colocou num lugar espaçoso, tinha de tudo. O homem não precisava se esforçar para ter nada, ele tinha tudo na mão. Mas por quê? O homem tem que trabalhar duramente, né? Eu falo homem, é homem e mulher, né? Que para Deus não existe esse negócio de masculinidade feminino, masculino e feminino, né? Para Deus tem a diferença aqui na terra, né? Porque ele fez a fêmea, né, para poder estar com o macho, né? Foi a mulher para estar com o homem. Mas a graça dele é derramada para o ser humano em geral. Ele cuida de nós. Ele sempre está procurando um jeito de derramar a graça dele sobre o ser humano. Nós é que temos a natureza pecaminosa, que às vezes não agradecemos, às vezes fazemos tudo errado, mas Deus, ele sempre está tendo um cuidado especial, exclusivo para conosco. Por isso que ele enviou Jesus, teve o derramamento de sangue e ele disse que não ia deixar ninguém órfão, ele envia o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo e ele está no nosso meio, ele está sobre nós, né, para nos consolar nos momentos de aflição. E por isso também que quando nós temos essa graça derramada sobre nós, nós somos pessoas, sim, bondosas e alegres. Às vezes as pessoas estão achando que vai fazer caridade para ser salvo, mas a palavra do Senhor diz que é pela fé, né, que não vem de nós, é pela fé e pela graça. Quando nós acreditamos que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao próximo, nos regenerando, né? E o Espírito Santo vem e habita em nós. Né? Não que depende de nós para ser salvo, depende de alguém para fulano ser salvo, não, depende da graça. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Tem que ter uma convenção, né, também dentro de nós, a gente permitir que esse Espírito entre dentro de nós, que faça morada dentro de nós. Porque eu não acredito, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, né, não habita em templo sujo, nem feito por mãos de homem. Por que ele vai habitar dentro de uma pessoa que está praticando desejos pecaminosos? Eu já ouvi muitas pessoas falarem que o Espírito Santo está dentro de todo mundo. Eu não acredito assim. Senão, não ia ter que ter um arrependimento, uma mudança de vida. A palavra de Deus não é mentirosa quando diz que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, por que ele vai habitar onde há iniquidade? Ele habita naquele que tem um coração regenerado por Cristo. Não, Jesus não é mal educado, ele é educado. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e estearei junto com ele.
Então nós temos que abrir a porta do nosso coração, temos que desejar, temos que buscar também. Deus não invade o coração de ninguém. Ele não é invasor. Ele é mediador. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Deus enviou o único filho dele por morte de sangue, depois enviou o Espírito Santo, Consolador, para estar conosco, porque é mérito dele, não é mérito do homem. Vamos batalhar para que essa graça esteja sempre em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele afirma que todos os cristãos eram, por natureza, merecedores da ira. Tá vendo? Todos nós éramos merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, que nunca seria Deus, mas Deus nos deu a dádiva da salvação, uma graça que não merecemos e que nunca seríamos capazes de merecer. Tá vendo? Não somos merecedores, mas é por meio dessa graça. Para que ninguém venha se orgulhar. Ninguém é merecedor. Então, se fosse por mérito, sabia que isso, muitos não iam, porque às vezes a gente não tem o que dar. Só quem tivesse para dar que ia ser salvo então. Mas Deus não permitiu isso para que ninguém se orgulhe. Porque o ser humano é orgulhoso. Nós somos. Se a gente não estiver pedindo a graça de Deus, a misericórdia, a gente, quando se pega, está no orgulho. Ninguém é merecedor. À medida que nos submetemos a Deus, momento a momento, durante nossa jornada ao longo da vida, o Espírito Santo age para transformar o nosso caráter, a fim de refletirmos o caráter de que a graça de Deus é suficiente. Aleluia! É Ele que transforma o nosso caráter. Que hoje nós venhamos ter um caráter de Cristo. Louvado seja Deus. E você já julgou alguém que precisava de uma graça extra? Quantas vezes nós julgamos o nosso próximo, né? Que área da sua vida precisa da graça hoje? Qual é a área da tua vida que hoje você sabe que precisa da graça? A graça de Deus, a graça do Espírito Santo, a graça divina. Aleluia. Pense aí naquela área da tua vida que precisa e chame essa graça para perto e para dentro de você. Oremos. Deus, Pai, ajuda-me a compartilhar a tua graça, assim como me levaste generosamente. Amém. Que o Senhor derrame a graça dele sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que todos tenham um dia abençoado, que a graça de Deus esteja conosco neste dia, nesta semana, em nome de Jesus. Amém.